na história. Após 70 anos, Grupo Comporte realiza a incorporação do Expresso Maringá pela Nossa Senhora da Penha. Crise no Expresso Gardênia. A empresa perde 34 contratos em Minas Gerais e deixa de operar várias linhas. Agora é oficial. Sansetur assume operações da aviação Sainz Penha em São José dos Campos. Briga judicial em São Paulo por linhas da Adamantina. Querino 600 contesta a Artesp. E ainda nesta edição do Jornal do Ônibus, os detalhes para você. E você vai ver também. Pássaro Marrom passa a operar 2 linhas no estado de São Paulo. MTU amplia a operação do serviço iPart Bus Service. Nova Itapemirim Suzantur reativa a operação de linha entre São Paulo e Minas Gerais. STJ define que Buser pratica concorrência desleal no Paraná e atende empresas regulares. 10 toneladas de donativos são arrecadados para o Rio Grande do Sul, em parceria com a Planalto Transportes. Mercedes-Benz realiza o lançamento do novo OF 1621. Em Brasília, Iveco apresenta novos ônibus para o programa Caminho da Escola. E ainda, produção de ônibus cresce no Brasil em maio. O Jornal do Ônibus está no ar. Olá, boa noite para você. A Querino 600 se manifestou na Justiça contra o recurso da Artesp, que tenta reverter uma decisão de 13 de junho de 2024, que suspendeu um chamamento público para convocar companhias de ônibus interessadas em operar 50 linhas intermunicipais, que foram devolvidas pela Rápido Linense, Viação Adamantina e Expresso Adamantina. As 50 linhas em questão, segundo a Artesp, atendem por dia 34 mil pessoas em 120 cidades, entre elas Adamantina, Ilha Solteira, Dracena, Araçatuba, Bauru, Jaú, Pirajuí, Andradina, Tupã, entre outras cidades. A Justiça de São Paulo suspendeu o chamamento público de forma provisória, atendendo à ação da Querino 600. Entretanto, a Artesp recorreu e a empresa de ônibus vem contestando esse recurso. Na próxima semana, uma decisão deve ser tomada sobre esse caso. O Tribunal de Justiça de São Paulo vai determinar se o procedimento de convocação volta a valer ou se deve começar do zero. Na contestação judicial, a Querino 600 acusa que o chamamento público favoreceu o Grupo Comporte, principal conglomerado de transportes do país, controlado pela família Constantino. A empresa de Tupã alega que existem indícios de direcionamento, como o prazo exigido de 48 horas para a apresentação de propostas, e a exclusão de empresas de fretamento e suburbanas, contrariando práticas anteriores da Artesp. Além disso, a Querino contesta a urgência desse chamamento, afirmando estar preparada para assumir as linhas, e criticando a falta de licitação conforme previsto na Constituição. A disputa judicial busca determinar se o processo deve ser retomado ou refeito, enquanto a Artesp defende a validade de um decreto de 1989, que fundamentou o atual modelo de chamamento. Falando de Artesp, a agência atendeu a solicitação da aviação Pássaro Marrom, do Grupo Max Participações, para operar de forma efetiva as seguintes linhas: a São Paulo Campos do Jordão e a São Paulo Cruzeiro. Já a Cristalense Transportes e Turismo foi autorizada a operar de forma efetiva a linha Franca Jeriquara. A IMTU, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, alterou as operações dos ônibus executivos do Airport Bus Service, que fazem a ligação entre o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, até os terminais rodoviários do Tietê e da Barra Funda, lá na capital paulista. A linha que atendia esse itinerário foi dividida em 2. A partir de agora,
A ligação ficou da seguinte forma: uma linha com viagens semi-expressas entre Guarulhos e o terminal do Tietê, com ônibus rodoviários grandes, e uma outra linha entre o aeroporto e o terminal da Barra Funda, com micro-ônibus ou micrões. A linha entre o aeroporto de Guarulhos e a Barra Funda é a 472, e a ligação entre Guarulhos e o Tietê é a 472EX1. Por dia, estas duas linhas fazem 54 viagens. A IMTU informa que a mudança passou a vigorar na última segunda-feira e tem o objetivo de reduzir o tempo de deslocamento dos passageiros. Ainda de acordo com a IMTU, somente entre o aeroporto e a Barra Funda, a redução do tempo de viagem é de cerca de 20 minutos. Os horários de partida e o itinerário podem ser consultados no site www.imtu.sp.gov.br ou no aplicativo IMTU Oficial, onde também é possível acompanhar as viagens em tempo real. A nova Itapemirim-Suzantur confirmou que já definiu a data para a retomada da linha Santos e Patinga, via ABC Paulista e São Paulo. Os serviços começam a ser operados a partir do próximo dia 10 de julho. De Santos, o ônibus vai partir toda quarta-feira, às 4h45 da tarde. Já de Ipatinga, as partidas ocorrem sempre às terças-feiras, às 6 horas da tarde. No ABC, os embarques e desembarques vão ocorrer em Santo André, em São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo, nas respectivas rodoviárias oficiais. O atendimento vai ser feito com ônibus de 2 andares na categoria leito-cama. Com mais essa linha, a Suzantur já retomou em 16 meses a operação de 61 linhas da extinta Aviação Itapemirim, com 152 ônibus na frota. Por mês, a Suzantur roda mais de 2,5 milhões de quilômetros, atendendo a 17 estados do nosso país. A gente segue falando de Nova Itapemirim. A primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou um recurso da Suzantur e permitiu que a Brasilsul continue utilizando um guichê na rodoviária de Curitiba. O local está alugado para o Expresso Nordeste, que firmou um contrato com a Brasilsul para operar naquele local. A decisão foi unânime entre os 3 desembargadores. A Suzantur alegava que tinha direitos sobre as estruturas que eram ocupadas anteriormente pelas viações Itapemirim e Caiçara, mas a Justiça considerou que as condições já haviam mudado antes da falência e antes do arrendamento, não cabendo os direitos solicitados de forma específica para Curitiba. Seguimos pelo Paraná. A Buser é empresa de fretamento coletivo de ônibus por aplicativo e está enfrentando uma disputa judicial com a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Paraná e Santa Catarina, a FEPASC. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu que a Buser está operando de forma ilegal no Paraná, conforme a argumentação da FEPASC. A FEPASC argumenta que a Buser não está cumprindo nenhuma norma do transporte interestadual de passageiros. A decisão do STJ considerou as operações da Buser como concorrência desleal, mas a empresa defende que seu modelo de negócios não compete diretamente com serviços tradicionais, seguindo os princípios da livre iniciativa. A Buser planeja recorrer da decisão. E vai continuar vendendo suas passagens para empresas de ônibus parceiras no Paraná, onde já enfrentou e venceu proibições anteriores e mantém planos de expansão de seus serviços no estado. Mais uma tradicional empresa de transporte rodoviário do Brasil chega ao fim. Após 70 anos de história, a trajetória do Expresso Maringá chega ao fim. O Grupo Comporte realizou nos últimos dias a incorporação da empresa pela Nossa Senhora da Penha, outra companhia que pertence ao grupo. Sendo assim, com a fusão das empresas, a Penha trocará de nome, de Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha para Expresso Nossa Senhora da Penha.
Essa fusão é tendência nos grandes grupos na área de transporte coletivo do Brasil. A conta é simples. Quanto mais CNPJ aberto uma empresa tem, mais imposto ela paga. E nesses processos de incorporações, CNPJs são baixados, reduzindo e muito os custos das companhias. Para as empresas, o importante é ter dinheiro em caixa e ônibus rodando, não sendo necessário um monte de CNPJ aberto, sendo que a estrutura operacional é basicamente a mesma. No caso da Penha e do Expresso Maringá, o CNPJ das duas foi fundido, formando apenas um. A partir de agora, se inicia todo o processo de mudança. Neste primeiro momento, vai ser feita a adesivagem dos ônibus com o nome da nova empresa. Porém, a pintura do Expresso Maringá continua, até também para não causar um estranhamento muito grande por parte da população. Ao longo dos próximos meses, vai ser feita a repintura da frota, já com o padrão da Penha, e também a renovação com novos coletivos. Vai passar a ser comum ver ônibus da Penha rodando pelo interior do Paraná e no Mato Grosso do Sul, coisa que até então não acontecia. Essas mudanças afetam tanto as linhas rodoviárias, tanto as linhas metropolitanas do Expresso Maringá. E olha só, pela primeira vez na história, a Penha terá ônibus urbanos na sua frota. Que interessante, né? Sobre o Expresso Maringá, um pouquinho da história da empresa. A companhia foi fundada em Maringá, no Paraná, em 1954, por Motoyo Yoshimura e os irmãos Paulo e Satoru Okamoto. A primeira linha da empresa foi a Maringá Cruzeiro do Oeste, ligando a região de Maringá até o Moarama, passando por Cianorte. Anos depois, a família Mariucci entrou no controle acionário da empresa, e então surgiu a segunda linha, a Maringá Campo Mourão. Na década de 60, o Expresso Maringá passou a operar mais linhas de ônibus, sendo elas a Londrina-Umuarama, Londrina-Cascavel, Londrina-Foz do Iguaçu e a Londrina-Guaíra, passando por Rolândia, Arapongas, Apucarana e Maringá. Em 1974, o Expresso Maringá começou a ligar o Umuarama até Curitiba. Em 1975, a empresa adquiriu a Aviação Asa Branca, de Paranavaí, que detinha a operação da linha Paranavaí-Dourados. No ano 2000, o Expresso Maringá foi vendido para o Grupo Comporte, na época ainda Grupo Áurea, que fez um grande investimento na frota, adquirindo ônibus mais modernos, com ar-condicionado e poltronas anatômicas. Já a Penha foi fundada por Wilson José Piccoli, em Curitiba, também no Paraná, em 1961, já tendo sido gerida também no passado pela extinta Aviação Itapemirim. Desde o fim dos anos 2000, a empresa está sob responsabilidade do Grupo Comporte. A Penha hoje é responsável por diversas linhas importantes nos estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. A incorporação do Expresso Maringá era uma mudança que já estava prevista e que nós aqui no canal já havíamos antecipado para você em outubro do ano passado. Do ponto de vista empresarial, a mudança é ótima. Para o passageiro, pouco importa, até porque a qualidade do serviço deve aumentar. Já do ponto de vista busolístico, é péssimo. Mas faz parte. Mudanças sempre acontecem, e é algo que tem virado rotina nos grandes grupos de ônibus. Além de Comporte, Guanabara e JCA estão tomando esse mesmo caminho, e logo certamente vamos ter mais incorporações no mundo rodoviário. Sobre as incorporações do Grupo Comporte. Elas seguem acontecendo, viu, minha gente? E a próxima empresa que vai sumir do mapa é a Princesa do Norte. No caso dela, as operações do Paraná ficarão com a Penha, e as operações de São Paulo com a Piracicabana. Sendo assim, a operação rodoviária do Grupo Comporte, daqui a alguns meses, ficará da seguinte forma. O Rio Grande do Sul, aparentemente, ficará sob responsabilidade do Expresso Caxiense. Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul ficará com a Penha.
São Paulo com a Piracicabana, Minas, Rio, Espírito Santo, Goiás, DF e as regiões Norte e Nordeste com Expresso União. Partes do estado de São Paulo e o Mato Grosso ficam sob chefia do Expresso Itamaraty. Por fim, há também as empresas Líder, Luasa e São Geraldo do Sacramento, que não devem, neste primeiro momento, serem incorporadas, por ainda pertencerem em partes à família Oger, tendo operações em São Paulo e em Minas. Neste caso da família Oger, o mesmo vale para o Expresso Itamaraty. Infelizmente, o Expresso Maringá é mais uma empresa que deixará de fazer parte do nosso dia a dia. Eu, como morador de Maringá, vou sentir muita falta do Expresso Maringá, que entra para o seleto grupo de empresas que foram extintas pelo Grupo Comporte, composto hoje por Breda, Ingatur, Manuel Rodrigues, São Paulo-São Pedro, Expresso de Prata, Viação Campo Belo e Empresa Cruz. A CEINFRA, Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais, publicou uma resolução que suspende a operação de 34 contratos do Expresso Gardênia por 90 dias. Várias empresas foram definidas para substituir o atendimento por este período. As empresas Gontijo, SC Minas, Viação Cambuí e Irmãos Faria foram definidas para operar essas linhas. Segundo o governo do estado, a medida é um desdobramento da Operação Ponto Final, que deflagrou ações de fiscalização nos meses de abril e maio para apurar irregularidades na prestação do serviço de transporte intermunicipal pela Gardênia. Durante as abordagens, fiscais da CEINFRA e do DER retiraram de circulação 34 veículos, em decorrência de problemas mecânicos, irregularidades em itens de segurança e também de documentação, além do descumprimento do quadro de horários. A CEINFRA diz que abriu um processo administrativo para apurar essas infrações, aplicando sanções e garantindo ampla defesa por parte da empresa. Coube à Gardênia sanar os problemas identificados na frota e reapresentar os veículos para uma nova vistoria. No entanto, a empresa não se manifestou dentro do prazo estabelecido. A CEINFRA ainda informou que, diante da inércia por parte da empresa, foi deflagrada a intervenção em todos os seus contratos para que o Expresso Gardênia solucione as irregularidades e comprove capacidade operacional e financeira. Durante o período de intervenção, outras empresas vão assumir o serviço, sendo remuneradas pela operação das linhas e comercialização de passagens. Ainda de acordo com a CEINFRA, caso os problemas não sejam sanados neste período e a Expresso Gardênia não obtenha êxito em comprovar sua capacidade operacional e econômico-financeira, poderá ser aplicada a penalidade de rescisão dos contratos. Neste caso, será aberto um processo licitatório para a contratação de uma nova empresa para operar essas linhas. Infelizmente, é muito triste ver a situação que o Expresso Gardênia se encontra, uma empresa que é tão tradicional lá em Minas, e que hoje sobrevive de uma forma extremamente capenga. Mas, é o que eu já disse e repito aqui no canal. A Gardênia cavou sua própria cova. Ela mesma foi a causadora dessa crise. Ela mesma parou no tempo e não se atentou às mudanças do transporte coletivo do nosso país. Quem não inova não prospera. E a Gardênia parece dormir em berço esplêndido, aguardando uma luz no fim do túnel. Se ela não reagir e não corrigir os seus erros, vai perder mais linhas. E o fim será inevitável. E isso está acontecendo por puro mérito e merecimento da mesma empresa, não por culpa do governo. A NTT indeferiu a transferência de mercados da Aviação Nova Integração para a Solimões Transportes, ambas pertencentes ao grupo Eucatur. A decisão foi baseada na não conformidade com o artigo 51 da Resolução 4.770 de 2015, que exige prévia aprovação da NTT para a transferência de mercados entre autorizatárias de transporte rodoviário interestadual de passageiros.
O Rio Grande do Sul recebeu uma ajuda significativa depois das enchentes que afetaram o estado, com a campanha SOS Rio Grande do Sul no mês de maio, organizada pelo site Ônibus em Pauta, pelo Portal do Ônibus e pelo Portal da Mobilidade. Foram arrecadadas 10 toneladas de itens essenciais, como roupas, alimentos e produtos de limpeza, com contribuições de várias regiões de São Paulo e também de empresas de ônibus da capital paulista, como a Nortebus e a Metrópole Paulista. A Planalto Transportes, tradicional empresa de transporte rodoviário, desempenhou um papel crucial no transporte das doações de São Paulo para Porto Alegre, beneficiando moradores e colaboradores afetados. A Mercedes-Benz ampliou seu portfólio de chassis, com o lançamento do OF 1621 Blaytech 6, desenvolvido exclusivamente para atender demandas de fretamento contínuo de funcionários. É o único modelo do mercado produzido apenas para este segmento, segundo a empresa. O OF 1621 tem capacidade para transportar até 48 passageiros e pode receber carrocerias de até 12,5 metros de comprimento. Ele vem equipado com motor OM 924LA, de 208 cavalos de potência. O novo chassi é um dos modelos que vai ser apresentado na Latibus 2024, de 6 a 8 de agosto, em São Paulo. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, a produção de ônibus no Brasil em maio. E a seguir, as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. Voltamos em instantes. Vereadores de Franca, no interior de São Paulo, criaram uma comissão para acompanhar a nova licitação do transporte coletivo da cidade. Isso ocorre após o Tribunal de Contas do Estado julgar irregular a concessão até então vigente, apontando erros na renovação de contrato com a empresa São José em 2019. Em Indaiatuba, a linha de ônibus 313, operada pela Sansetur, teve o seu trajeto ampliado para atender a população dos condomínios Vila Cecília, Marsala, Cecília Vitória e Céu Azul Residencial. Na capital, a Prefeitura de São Paulo já gastou 3,29 bilhões de reais em subsídios para o transporte coletivo em 2024. Para este ano, a administração municipal reservou no orçamento 5,37 bilhões. No Rio de Janeiro, o Detro realizou uma mega operação com o registro de mais de 120 autos de infração em linhas intermunicipais no estado. 91 ônibus foram recolhidos. Foram feitas 127 autuações em 17 terminais, com mais de 300 ônibus vistoriados. A Operação São João, como foi batizada, atingiu 31 empresas. Em Niterói, agentes da Prefeitura, em parceria com a Subsecretaria de Transportes, realizou uma operação de rotina no terminal central da cidade. 11 ônibus foram fiscalizados. Em Itaboraí, a Prefeitura da cidade anunciou o retorno dos ônibus com tarifa zero. A expectativa é que os laranjinhas estejam operando já na semana que vem. Em Minas, a política de tolerância zero da Prefeitura de Belo Horizonte contra as empresas de ônibus segue colhendo frutos. Agentes da BH Trans, Sumob e Guarda Municipal intensificaram as atividades na estação São Gabriel. Nesta última terça, 38 autuações foram emitidas. Diversos problemas foram encontrados. Seguimos por BH. A Lei 11.458/23, sancionada no ano passado, completou um ano. Essa lei visa modernizar o transporte coletivo da cidade. De lá para cá, 750 ônibus foram adicionados ao sistema, reduzindo a idade média da frota para 5 anos. Em Brasília, 52 linhas de ônibus vão deixar de aceitar pagamento da passagem em dinheiro a partir da próxima segunda. A mudança afeta 10 linhas da Piracicabana, 10 da Marechal, 10 da BS Bus, 15 da Pioneira e 7 da URB. A gente segue por Brasília. 2 linhas da Piracicabana serão estendidas para atender a população de zonas rurais. As linhas 0649 e 6282
vão passar a atender os núcleos rurais Quintas do Rio Maranhão e Itapetí. Em Goiás, 200 motoristas de ônibus lá de Goiânia passaram por um treinamento de direção defensiva na garagem da Cootego. O objetivo é que os próprios motoristas reflitam sobre seus comportamentos na via. No Mato Grosso, após a entrega de 18 novos ônibus, Cuiabá já conta com 98% da frota equipada com ar-condicionado. A meta da prefeitura é climatizar toda a frota de ônibus até o fim do ano. Nas Alagoas, 20 linhas de ônibus de Maceió estão com tarifa zero para o público que vai curtir o São João Maceió Sol Mar Forró 2024. No Paraná, a linha metropolitana E76, que liga o posto Paris, em São José dos Pinhais, até a região do Guadalupe, em Curitiba, teve o seu trajeto ampliado para beneficiar moradores do Borda do Campo, fazendo uma espécie de linha circular no ponto final. Em Ponta Grossa, o Judiciário do Estado proibiu a Aviação Campos Gerais e a Prefeitura da cidade de demitirem cobradores do transporte coletivo, atendendo a uma ação popular. A medida visa assegurar o cumprimento da lei que requer cobradores em veículos com mais de 20 lugares. A VCG afirmou estar em conformidade com a lei e aguarda a notificação oficial dessa decisão, enquanto a Prefeitura ainda não se manifestou. Em Santa Catarina, a linha 720 Águas Claras, do Transporte Coletivo Municipal de Jaraguá do Sul, ganhou 2 novas viagens. No Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Porto Alegre está garantindo o serviço das linhas de lotação Restinga e Belém Novo, que foram suspensos pela empresa Nova Sul, até então responsável pelo serviço. A Prefeitura substituiu as lotações por ônibus urbanos, com tarifa a R$ 4,80, e está buscando um novo operador para oferecer o serviço por R$ 8. A Universidade Federal de Pelotas aumentou o número de ônibus do transporte gratuito entre o campus e a área urbana da cidade. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. A Prefeitura de São José dos Campos, em São Paulo, aprovou oficialmente a alteração societária da aviação Sainz Penha, a empresa que opera o lote 1 do transporte coletivo da cidade. A mudança foi solicitada pela companhia para continuar operando sob concessão. Apesar da anuência concedida pela Prefeitura, não vai haver mudança no nome da empresa neste momento. As operações da Sainz Penha, que até então estavam sob responsabilidade do Grupo Guanabara, agora estão sob o comando da Sansetur, da família Bichedid, tradicional empresa no setor de transporte por ônibus no interior paulista. O Ministério Público de São Paulo está investigando a prorrogação da concessão do transporte público de Santo André para o consórcio União Santo André por 15 anos. A investigação foi iniciada após uma representação do vereador Ricardo Alvarez, questionando a legalidade dos aportes financeiros feitos pela Prefeitura via termos aditivos ao contrato. O MP solicitou informações detalhadas da SA Trans e do consórcio sobre esses aportes. Enquanto isso, a Prefeitura de Santo André defende que a prorrogação de contrato seguiu os requisitos legais e foi analisada por órgãos de fiscalização. Na capital, o Ministério Público de São Paulo apreendeu 23 armas de fogo ligadas a Ubiratã Antônio da Cunha, presidente e afastado da Upbus Transportes, como parte da Operação Fim da Linha, que investiga possíveis vínculos da empresa com o PCC. A ação contou com o apoio da Polícia Civil e faz parte de um processo que envolve a intervenção da Prefeitura nas empresas Transulf e Upbus, que ocorre desde abril deste ano. A gente segue pela capital paulista. A Prefeitura de São Paulo recebeu uma autorização da Secretaria da Fazenda para contratar um financiamento de R$ 250 milhões com a Caixa Econômica Federal, visando eletrificar a frota de ônibus do sistema de transporte coletivo. Os recursos são do Finisa e o contrato foi publicado no Diário Oficial da cidade,
incluindo uma nota de empenho de R$ 5 milhões. Neste momento, São Paulo possui apenas 179 ônibus elétricos com bateria, enquanto a meta de alcançar 2,6 mil metros até o fim do ano segue bem distante. A capital tem ainda 201 trólebus, que são ônibus elétricos, porém movidos a hastes conectadas na rede elétrica. Aliás, falando em ônibus elétricos, a cidade de São Paulo vai receber mais ônibus da BYD para testes nos próximos meses, desta vez no modelo padrão D9W. A Prefeitura do Rio de Janeiro, em parceria com o governo federal, assinaram contratos de financiamento para investimentos em transporte e infraestrutura urbana, totalizando mais de R$ 1 bilhão. O Banco do Brasil vai disponibilizar R$ 950 milhões e a Caixa Econômica Federal R$ 141 milhões. Os recursos serão usados para a compra de ônibus e melhorias no sistema de BRT, além de obras como pavimentação, drenagem, saneamento e urbanização, em programas como Bairro Maravilha e Morar Carioca. A Comunidade do Aço, em Santa Cruz, vai ser beneficiada com novos prédios, além também de infraestrutura básica e áreas de lazer. A Iveco apresentou 100 novos ônibus escolares durante um evento na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. São 50 unidades do modelo 10190 e 50 do modelo 15210, projetados para áreas rurais do Brasil. Esses veículos fazem parte do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que visa fornecer 1.500 ônibus escolares para o programa Caminho da Escola. Com motores potentes e capacidade para até 59 alunos, os ônibus são totalmente acessíveis, incluindo ar-condicionado de série. A iniciativa busca melhorar o transporte, tornando-o mais seguro e eficiente para estudantes em todo o país, fortalecendo a educação básica com conforto e segurança. Neste mesmo evento, lá em Brasília, foram apresentados ônibus escolares de outras marcas. Ao todo, as montadoras já entregaram para o governo 162 novos ônibus escolares, totalizando um investimento de R$ 73,6 milhões. A Marco Polo realizou o primeiro crash test traseiro de um ônibus elétrico no Brasil, para garantir altos níveis de segurança passiva do modelo Active Integral. O teste mostrou que a estrutura do veículo é robusta o suficiente para resistir a impactos traseiros, sem danificar as baterias ou colocar em risco os ocupantes. O ônibus, projetado para tráfego urbano, integra tecnologia nacional e possui características avançadas, como motor elétrico de 350 kW, baterias de 396 kW, autonomia entre 250 e 280 km e diversos sistemas de conforto e segurança para os passageiros. A Macrobus, concessionária da Volare, inaugurou sua nova unidade em Manaus, localizada na Avenida Torquato Tapajós, no bairro Santa Etelvina, com uma área total de 9.610 metros quadrados e área construída de 2.200 metros quadrados. A instalação foi projetada para oferecer maior conforto e eficiência aos clientes, incluindo showroom moderno, oficina completa para manutenção de veículos e equipe especializada. Desde sua fundação em 2017, a Macrobus se destaca no mercado de micro-ônibus da Volare, vendendo mais de 987 unidades e alcançando uma participação no mercado de até 83% no Amazonas em 2023. Na semana passada, a gente falou aqui no canal do primeiro ônibus elétrico do mundo movido com baterias de nióbio. O modelo brasileiro, pioneiro na nossa indústria, tem um sistema de carregamento muito interessante. É a chamada recarga de oportunidade, que são recargas rápidas que podem ocorrer em pontos de paradas e terminais. Esse modelo, desenvolvido em parceria com a CBMM, Toshiba e Volkswagen, utiliza uma tecnologia de recarga ultra-rápida da ABB, de Araxá, Minas Gerais. O carregador pantográfico
Terra HVC, de 300 kW, da ABB, instalado, representa o primeiro ônibus do tipo no Brasil e na América Latina, destacando-se pela capacidade de recarga de 20% a 100% da bateria em apenas 10 minutos. A autonomia desse ônibus é de 70 km. Esse projeto visa promover uma mobilidade urbana mais limpa e sustentável e impulsionando a eletrificação global. A Carris Porto Alegrense, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, receberá um financiamento do novo PAC Mobilidade para renovar sua frota, com o objetivo de ter até 70 ônibus novos em circulação até o final deste ano. O Banco Regional de Desenvolvimento vai fornecer 39,7 milhões de reais, permitindo a aquisição de aproximadamente 40 veículos. A empresa já introduziu 15 ônibus novos em abril e planeja adicionar mais 41 em julho, após um adiamento devido às enchentes. A meta é completar a entrega de 70 coletivos até o fim deste ano, incluindo 6 articulados, equipados com ar-condicionado, GPS, suspensão a ar, acessibilidade completa e segurança reforçada. No Paraná, o governo federal cedeu por 20 anos 3 terrenos para a Prefeitura de Maringá na construção do novo centro cívico da cidade, por meio da Prefeitura Municipal, na Avenida Gastão Vidigal, na Zona 8. Essa região da cidade tem crescido bastante nos últimos anos e tende a se tornar a área mais nobre e mais moderna do município, impulsionada pelo Eurogarden. A região também abriga o tão aguardado Hospital da Criança, que deve ser inaugurado em breve. Nesses terrenos doados pelo governo, vão ser abrigados um centro cultural, uma entidade de apoio a mulheres e um terminal de ônibus urbano. A área total é de 15 mil metros quadrados. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, a produção de ônibus no Brasil em maio. E a seguir, as vagas de emprego disponíveis no mundo rodoviário. A gente volta já já. Não saia daí. Hora da gente falar de emprego aqui no JU. A Aviação Águia Branca tem vagas de emprego abertas para motoristas de ônibus interestadual. A escala de trabalho é 6x1, com contratação sendo feita em regime de CLT. A companhia pede como requisitos: ensino fundamental completo, curso de transporte coletivo de passageiros atualizado, resolução 168 do CONTRAN, exame toxicológico em dia e experiência em transporte rodoviário de passageiros ou cargas. A empresa oferece alojamento, assistência médica e odontológica, benefícios internos, bônus por resultado, cesta básica, estacionamento, previdência privada, seguro de vida, vale alimentação, vale refeição e vale transporte. A Águia Branca tem vagas também para agentes de vendas em Linhares, no Espírito Santo, também no Espírito Santo, só que em Cariacica. Vagas para motorista de caminhão, atendente de sucesso ao cliente, analista de projetos pleno, frentista PCD, motorista intermitente, mecânico. Em Aracruz, vagas para agente de vendas PCD. Já em São Mateus, há vagas para mecânico. Na Bahia, há vagas para assistente de tráfego em Vitória da Conquista. Oportunidade para operador de encomendas no Rio de Janeiro. E em BH, vagas para operador de encomendas também. Por fim, na capital paulista, a Águia Branca tem vagas para assistente administrativo de encomendas, eletricista automotivo e técnico de refrigeração automotivo. No caso dessas últimas vagas, mais informações você encontra entrando em contato com a empresa de ônibus. Currículos no site www.aguiabranca.empregaria.com/pt-br/cadastrar-currículo. Em Goiás, o Expresso Satélite Norte tem vagas de emprego abertas para motorista rodoviário, auxiliar de depósito, borracheiro, assistente comercial, despachante de plataforma, assistente financeiro, eletricista, assistente de planejamento e controle de manutenção, jovem aprendiz, assistente de tráfego, lanterneiro, analista de controladoria, técnico de segurança do trabalho, analista de serviços de vendas, mecânico, auxiliar de serviços gerais e operador de telemarketing. Currículos no e-mail
soutalento@satellitenorte.com.br. E por fim, no Paraná, a Aviação Campos Gerais está com vagas de emprego abertas para auxiliar de mecânico, motorista, borracheiro e assistente de PCM, lá em Ponta Grossa. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone DDD 42 3311 4040 ou enviar o currículo para o e-mail recrutamento@bcg.com.br. Lembrando que não adianta você enviar o currículo aqui para o canal. A vaga só vai ser obtida entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos. Agora o noticiário internacional. O Crossway, modelo de ônibus da Iveco, ganhou o Red Dot Award Product Design 2024 pelo seu novo design na parte frontal e no painel. O prêmio foi entregue no Red Dot Museum, na Alemanha, reconhecendo a funcionalidade, a estética e a sustentabilidade desse veículo. Desenvolvido pela equipe de design da Iveco, em Vanisseux, na França, e no Centro Style da Iveco Group, em Turim, na Itália, o novo design destaca-se pela grade com o novo logotipo da marca e pelas luzes de LED, além de integrar sistemas avançados de assistência ao motorista. O design focado na ergonomia do painel visa melhorar a experiência do usuário e será exibido no Red Dot Design Museum Essen. De volta ao Brasil, a Fabus, a Associação Nacional de Fabricantes de Ônibus, divulgou os dados da produção de ônibus de maio de 2024. No total, 2.002 carrocerias foram produzidas neste mês. No ranking de maio, a Caio liderou a produção de carrocerias urbanas, com 402 unidades, seguida pela Marco Polo, com 165, e pela Mascarello, com 52. Ao todo, foram produzidas 629 carrocerias urbanas. No segmento de micro-ônibus, a Newbus se sobressaiu, com 341 unidades, seguida de Caio com 235, Mascarello com 229, Marco Polo com apenas 47, amargando o quarto lugar, e a Buscar com apenas uma carroceria. Ao todo foram 510 carrocerias produzidas. Já no segmento rodoviário, a liderança ficou com a Marco Polo, que produziu 267 unidades, seguida pela Comil com 126, Irizar com 66 e Buscar com 51, somando 624 carrocerias no mês. No segmento intermunicipal, somente a Mascarello pontuou, com 10 unidades fabricadas. Os números de carrocerias produzidas em maio de 2024 mostram variações em relação aos meses anteriores e também ao mesmo período do ano passado. Houve uma queda de 75 unidades em comparação com abril e um aumento de 381 unidades em relação a maio de 2023. As exportações de ônibus totalizaram 173 unidades no mês de maio, uma redução de 50 unidades em relação ao mês de abril. No acumulado de exportações do ano, de janeiro a maio, foram exportadas 1.100 unidades. No total, no acumulado de janeiro a maio de 2024, foram produzidas 8.848 unidades. Desse total, 3.551 carrocerias foram urbanas, 2.600 rodoviárias, 2.635 micro-ônibus e 62 ônibus intermunicipais. Aqui na tela está aparecendo para você alguns gráficos bem interessantes. Este aqui mostra o montante de carrocerias de cada fabricante neste mês. Já aqui temos o acumulado do ano. Neste gráfico você vê as exportações do mês de maio e aqui as exportações de janeiro a maio deste ano. Hora da gente ver como fica o tempo neste fim de semana aqui no Brasil. Para quem for sair de casa para registrar algum ônibus em terminal ou rodoviária,
Eu já deixo o alerta. Vem frio por aí. Hora da gente dar voz às reclamações da comunidade sobre o transporte coletivo do nosso país. Mães de um assentamento em Ninhoaque, no Mato Grosso do Sul, enfrentam preocupações ao enviar seus filhos para a escola, devido às condições precárias dos ônibus escolares fornecidos pela prefeitura. Um dos veículos, usado por cerca de 25 alunos, está sem freios e com as portas abertas, gerando temores de segurança. Os pais já protestaram e solicitaram a retirada do ônibus de circulação, devido aos riscos, tendo até chamado o Conselho Tutelar. O prefeito de Ninhoaque, Valdir de Souza Júnior, afirmou que o ônibus problemático recebeu notificações e que a próxima medida será rescindir o contrato com a empresa responsável, sem especificar prazos. No Acre, um morador da comunidade Boto, em Tarauacá, denunciou as más condições do transporte escolar da prefeitura, especialmente o ônibus que está circulando com o para-brisa quebrado. Ele alerta para o risco que isso representa aos alunos, devido às condições precárias das estradas. Apesar das reivindicações anteriores, a prefeitura ainda não tomou medidas. Cerca de 150 alunos estão em perigo, mesmo após serem transferidos para outra escola. A comunidade aguarda uma resposta da prefeitura e pede uma ação imediata para garantir a segurança dos estudantes. Em São Paulo, a população da Vila Luzita, uma das regiões mais populosas de Santo André, cobra da prefeitura mais linhas de ônibus com ligações diretas do bairro com demais regiões da cidade. Uma das principais demandas é uma linha entre a Vila Luzita e o Hospital Municipal Mário Covas. Recentemente, foi criada a linha S60, Vila Rica Jardim Guarará, passando pela rodoviária da cidade e pela estação Saldino da CPTM. Isso levantou debates por parte da população da Vila Luzita sobre a região necessitar de mais linhas e de mais ônibus. O nosso destaque do dia é o teste de um ônibus biarticulado, que tem acontecido em Vitória da Conquista, na Bahia. O maior ônibus do mundo está no sul baiano. Ele tem 28 metros de comprimento e capacidade para até 270 passageiros. A operação do veículo está sendo avaliada. Na última semana, os motoristas receberam treinamento. Os próximos testes vão ser feitos na linha R9 UESB Centro, para verificar sua adaptação ao tráfego urbano e o impacto na mobilidade. O ônibus possui características avançadas, como o chassi Scania F360HA biarticulado, câmbio automático Allison GA868R, carroceria Neobus Mega BRT e é equipado com ar-condicionado, poltronas estofadas e janelas amplas. Bora para o nosso sim ou não de hoje. Na sua opinião, está sendo boa e benéfica as incorporações de empresas do Grupo Comparte? Sim ou não e por quê? Fale aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. Assim nós terminamos mais esta edição do Jornal do Ônibus, agradecendo a você pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e, claro, ative as notificações. E olha, não perca, viu? Semana que vem conteúdo inédito e exclusivo no canal Wingabus. Você vai embarcar comigo numa visita numa garagem de ônibus cheia de raridades. Não perca!
E falando em Engabus, a nossa campanha especial de 1.000 inscritos vai somente até esse próximo domingo. Ou seja, quem ainda não enviou os vídeos, corre para enviar, porque a campanha se encerra nesse próximo domingo. Beleza? Mandar aqui um abraço para o meu grande amigo Marcelo, lá de Londrina, da Rádio Cuca, que fez aniversário essa semana. Valeu, Marcelão. Uma ótima noite para você e a gente volta a se ver amanhã. Até lá, pessoal.